Então, iniciamos a primeira sessão de comunicações do Congresso. Sessão 2A, com o trabalho de Helene Petri, as camadas de intertextualidade das 14 variações do tema de Xangu de Almeida Prado. Agradeço a presença de vocês. Eu sou doutoranda aqui na UFRJ, na linha de Poéticas da Criação Musical, orientada pelo professor Carlos Almada. Minha pesquisa visa identificar os elementos constituintes, o DNA de determinados gêneros populares. As 14 variações do Almeida Prado, existem duas versões, uma para piano solo, outra para fagote e piano. E o próprio Almeida Prado relaciona essa obra a gestos folclóricos, cada variação a um gesto folclórico diferente. E com isso, essa obra se torna um interessante estudo de caso na minha pesquisa, ainda mais para mim que eu sou fagotista. Nós vamos começar lá um pouco atrás com o Mário de Andrade, sua defesa da música nacionalista. No ensaio sobre a música brasileira de 28, Andrade, em tom de manifesto, defende a produção musical brasileira como decisiva e caracterizadora para a identidade nacional. Do ponto de vista de hoje, a gente diria que brasilidade aí é muito vista como uma entidade única, um pouco complicado, mas isso não nos interessa agora. Ele sugere a suite como uma forma brasileira, sendo uma sequência de gêneros brasileiros, por exemplo, formando uma suite de um ponteio, cateretê, coco, modinha, cururu dobrado, seria uma forma genuinamente brasileira que ele não gostaria de ver chamada como suite brasileira. Guarnieri, um dos principais seguidores das ideias de Andrade, é muito bem representado pelos seus 50 ponteios, mas também sua atuação como professor foi extremamente importante. Prado, aluno dele, descreve suas aulas da seguinte maneira: comecei a desenvolver com Guarnieri um trabalho metódico de aprendizado que consistia em fazer variações ao piano mediante um tema folclórico. Para isso, segundo a filosofia de Mário Andrade, a ideia era iniciar o aluno nas raízes da música brasileira para chegar ao inconsciente nacionalista. Chegamos com isso em Almeida Prado, que tem uma fase composicional nacionalista muito pouco conhecida. As 14 variações, na sua primeira versão para piano solo de 61, foram sua primeira obra escrita sob supervisão de Guarnieri. Prado tinha 18 anos, em uma palestra dada pelo Prado em 2001, ele comenta sobre essa obra. Esta é uma obra que eu não renego, com todas as influências de Guarnieri, Villa-Lobos, Mignone, Lourenço, boas influências, porque são todos brasileiros, grandes mestres. Deixo a obra como está, sem mexer. Em 98, Prado retoma essa mesma obra e acrescenta uma voz para fagote em cima da base inalterada do piano. Ele escreve revisitar uma obra antiga, acrescentando algo novo. É uma experiência inusitada em minha trajetória. Seria como uma colagem, sendo o elemento da colagem um objeto sonoro meu. As palavras marcadas aqui em outra cor são indicativos para ocorrência de intertextualidade, não poderia ser diferente. E vemos agora alguns pouquíssimos conceitos e citações de intertextualidade que se tornam importantes para esse recorte do trabalho. Rodolfo Coelho Souza, aqui presente, afirma a intertextualidade é um fenômeno arcaico, onipresente, permeia de modo complexo as artes de todos os tempos em nossa cultura ocidental. Eu trago aqui a definição adotada por Gabriel de Mesquita no seu trabalho Acústica da Influência, onde ele descreve intertextualidade como a criação de uma obra a partir de outra preexistente ou
a presença de uma obra em outra ou ainda o diálogo entre elas. Entre as proporções revisionárias de Bloom constam 3 ferramentas que se fazem presentes nessa obra, são essas que namem o desvio do original, a tessera, ou expansão de um fragmento, e a apofrase, retorno ao precursor, mas é algo que a gente não vai focar tanto agora. O trabalho de Mesquita, que eu mencionei, apresenta uma classificação e sistematização da intertextualidade na música, mapeando, e faz uma compilação de tipologias intertextuais mapeadas por essa perspectiva bidimensional. Na bússola intertextual, o eixo vertical traz a presença do texto, do material temático, variando de implícito, né, pouco presente, até explícito, bastante presente, enquanto o eixo horizontal traz a intencionalidade intertextual, mostrando o grau de preservação do contexto no qual o material temático estava inserido. Uma graduação também de subvertida a afirmada. Então, ele aloca aqui as 9 tipologias, a modelagem sistêmica é a tipologia com menor grau de presença de material temático e menor preservação do contexto, enquanto a citação literal é o extremo contrário, e a variação fica bem no meio do caminho, e outras aqui se agrupam em volta. Agora vamos para o nosso estudo de caso, as 14, na obra das 14 variações sobre o tema de Xangô. O tema, pelo próprio Prado, é definido, caracterizado como: é um tema tão bobo que tem uma quinta e uma caída bem brasileira, uma pequena cadência. Temos aqui o canto de Xangô como consta no ensaio do Andrade, e essa é a versão que Prado adapta. Precisa ir no escape. Botar aí. Gravação de 62. Logo depois de concluir. Então, vemos que Prado preservou a quinta, a caída bem brasileira, no segundo compasso, mas alterou o ritmo e aproveitou somente a metade do canto para formar o seu tema. As variações. Prado afirma que cada variação é um comentário estilizado de um gesto folclórico brasileiro. Isso que nos chama a atenção, e menciona os seguintes gêneros populares contidos na obra: moda de viola, modinha, cateretê, toada paulista, seresta, além de, ele ainda estou citando, melismas do candomblé, uma valsa de esquina no mione, um ponteio, como o Guarnieri faz, além de influências estilísticas de outros compositores. Com estes dados reunidos, enxergamos as seguintes camadas de intertextualidade na obra. Na primeira camada, o tipo Kinami é um tema e suas diferentes variações, aqui resumidas a bem poucas. Na segunda camada, temos a relação que o Prado menciona na sua palestra. São as referências externas, como o canto de Xangô, o ponteio do Guarnieri. Estas referências não são marcadas na partitura. Na nova versão de 98, embaixo,
entra então a linha para fagote em cima do piano, com isso novos elementos são acrescidos e forma-se uma terceira camada, é a relação da nova voz do fagote com a do piano de antes. E por último temos uma quarta camada que visa a relação das duas versões, escritas numa distância de 37 anos. E nós agora vamos entrar na análise da camada 2. Examinando a camada 2, foi necessário encontrar qual variação comenta que gesto folclórico, que referência externa. Esta relação aparece sutilmente, sem estereótipos. No caso da quarta variação, queria mostrar para vocês ainda que a relação estabelecida era do prado, quarta variação com o ponteio. Esse é o prado, enquanto o Guarnieri, isso aqui. Vou entrar na análise comparativa desses dois textos. Estamos então na camada 2 dessas intertextualidades. Acima está o prado e embaixo o ponteio do Guarnieri. A indicação do caráter em prado, alegre, no ponteio com alegria. O andamento difere muito pouco, 110, 116. A forma de compasso é a mesma. Na textura, a melodia das entrada, oitavas no minuto, ponteio igualmente oitavas, com ligaturas. A voz interna em prado é um contraponto mais movido do que a melodia, e Guarnieri está em terças paralelas com a melodia. Já o baixo do prado é que menos se movimenta, e no Guarnieri é um pedal. A dinâmica ela difere, porém na execução isso se relativiza. O ritmo da melodia é formado predominantemente por colcheias em ambos os trechos. Na tonalidade temos sol mixolídio em prado e lá mixolídio no Guarnieri. Observando a harmonia, a harmonia em prado, ela traz, uma grande maioria de acordes tem notas acrescidas, sétimas, nonas. Temos 3 momentos de subdominante a subdominante. As mudanças harmônicas são densas, né? Mais densas. No Guarnieri, o pedal Mi dá aquela sensação de que fica no ar, flutuante. Primeiro e quarto grau maior e menor lado ao lado, as harmonias variam um pouco. Observando frase e forma, temos basicamente uma frase que vamos chamar de A, no segmento Sol, uma frase que não abre para dominante no meio. Já o Guarnieri abre para dominante, porém a gente gostaria de sugerir que essa interpolação marcada aqui poderia até ser tirada. Com isso, recompusemos uma frase equivalente à do prado, também não abrindo mais para dominante. Temos essa equivalência de frase agora. Quando entramos no contorno melódico dos dois trechos, o azul é o contorno do prado, o vermelho do Guarnieri. Para melhor comparação, vamos transpor os dois para uma mesma tonalidade e podemos verificar que a distribuição dos ataques das colcheias, né, é quase igual ao formato da frase, e há várias coincidências ao longo da frase, como veremos. É aquele início, apesar de partir de notas diferentes, tônica terça, vamos se encontrando bem no meio,
E no final da frase, apesar da mudança do compasso, né, tem um formato parecido, a nota de chegada, que é a mesma nota de partida, formando uma linha horizontal, a partir da qual tem duas escapadas, ou duas para baixo, uma para baixo, outra para cima. Agora, para explicar o contorno dos compassos que ainda não estavam em congruência de contorno, vamos avaliar a presença do tema de Xangô nesta variação. Isso significa que a gente está mudando para a camada 1 de intertextualidade. Aqui em verde, o contorno do canto de Xangô. Então, esse tema de Xangô se faz presente nessa variação através do contorno e somente, mantendo em Prado a caída bem brasileira e, mais adiante um pouco, a tônica repetida. Então, justamente o que não estava batendo com Guarnieri, agora vai bater com o canto de Xangô. Se a gente quer alocar essa na nossa bússola, depois da análise desses parâmetros, fica constatado que temos perfis composicionais relacionados. O ponteio 45 tem a função de modelo e, portanto, é uma amostra de uma modelagem de perfil, né? Com isso, essa variação tem uma nova identidade, ela não avança no eixo da intencionalidade textual, mas ela tem material temático reconhecível, portanto, sublime. Voltando para nossas camadas, quando estamos dentro da camada 3, observamos a nova versão da obra de 98, a inclusão do fagote, colado em cima do piano, inalterado, acrescenta elementos novos e reforça características anteriores. Vamos ouvir. Quais são as mudanças dessa nova versão? A tonalidade do piano, antes era um sol mixolídio, agora se junta o fagote sem centro tonal. O que é reforçado? Nos dois compassos finais surge o início do tema de Xangô em sol sustenido menor, meio tom acima do piano, então levando um momento de bitonalidade. De onde que vem essa linha do fagote? Com uma exceção, ela é isorrítmica, como mais interna do piano. Temos movimentação paralela em grande parte, porém aos poucos essa distância intervalar se torna irregular e surgem muitas dissonâncias. Vamos tratar agora de mais uma camada, a camada 4, tratar da relação das duas versões 37 anos de distância, com os dois como intertextos. A nova versão acima ganhou a presença do canto de Xangô. A versão do piano estava caracterizada somente pelo mixolídio, terças paralelas, condizentes com o propósito nacionalista. Já a nova versão apresenta um contraste, né, entre a tonalidade e a tonalidade. Isso encaixa a obra na quarta fase de Almeida Prado, que é a pós-moderna. Então, voltamos agora para aquele quadro inicial das 4 camadas e vamos tentar localizar cada camada de intertextualidade na bússola intertextual. A primeira camada, examinando tema e variações, estamos em variação mesmo. Na segunda camada, vimos o exemplo da quarta, que era uma modelagem de perfil, mas obviamente as outras análises podem levar a várias outras tipologias. A camada 3, fagote em relação ao piano, Prado chama de colagem, porém na nomenclatura adotada por Mesquita para esse processo, apropriação ou reescritura, aqui em cima, né, seriam mais apropriados, mas de certa forma em outros momentos é uma citação pura também, então deixamos marcado isso dessa mesma maneira. E então, apropriação, reescritura e de certa, obviamente uma intratextualidade, né?
A camada 4 é objeto aqui, é a relação das duas variações. Ela não cabe muito bem nessa bússola, porque é uma intertextualidade sobre outra, né? Intertextualidade sobre intertextualidade. Podemos chamar talvez de metatextualidade. Temos aí duas versões como demonstrar isso. Ou como variação, vocês estão vendo que variação cada vez fica mais adensada aqui, ou a gente poderia pensar em criar um outro espaço, né, para essa meta-intertextualidade, que seria uma tridimensionalidade, criar um novo eixo para mostrar essa meta-intertextualidade. Vimos então aqui, finalizando ao longo, que os intertextos são muitos envolvidos aqui na obra. A obra pode ser considerada uma daquelas suítes brasileiras, e a análise mostrou que, inclusive, o contorno foi determinante para afirmar essa relação do Prado e Guarnieri. E com o crescimento do fagote em 98, a obra inicialmente nacionalista passou a ter características pós-modernas. As 4 camadas intertextuais acabaram abrangendo a maioria das tipologias de intertextos na bússola de Mesquita. Foi isso que eu quis trazer para vocês aqui hoje. Temos 8 minutos para perguntas, comentários. Adriana, tudo bem? Obrigado. E conheci a música do Prado recentemente com o conhecimento que é a cartilha dele. Fiquei muito interessante. Maravilhoso. Tem duas coisas, 2 termos que eu gostaria de entender um pouco mais, porque você trouxe, eu acho que sem definir. Primeiro é gesto folclórico. O que é isso? Gesto folclórico eu citei Prado diretamente, né? Eu sei. São as duas coisas que é uma citação que eu não sei o que ele justamente está falando. Eu acabei entendendo o gesto folclórico como todas as referências externas que ele cita logo em seguida, né? Que ele falou assim: cada variação está relacionada a um gesto folclórico nessa obra, cada uma, né? E depois ele especifica 7 gêneros populares, modinha, caterité, além de trazer que algumas das variações tem uma referência externa copiando um outro compositor, uma valsa de Mignone, um ponteio do Guarnieri, e finaliza que ainda tem compositores como influências estilísticas, né? Então eu acabei colocando para a par gesto folclórico com gênero popular, porque ele parece seguir dessa maneira. Gestos folclóricos, eu usei os seguintes gêneros populares. Então ele parece fazer essa equivalência. Então gesto como manifestação, como gênero dentro do folclore brasileiro. Célula rítmica, nem não célula, a obra, assim, o caráter todo, né? E a outra é mais óbvia ainda, o que é bem brasileiro? O que é bem brasileiro? A caída bem brasileira foi uma das afirmações dele para caracterizar o canto de Xangô, como, né? Abre com a quinta, vem a caída bem brasileira. Eu concordo com você. Eu só estou questionando, porque eu imagino que a gente, entre aspas, sabe o que ele está falando. Porque é uma maneira informal e maneira assim. É maneira de compositor falar sobre isso no meio. Mas caída bem brasileira levanta a questão, de novo, é essa quinta descendo assim, ou a maneira que essa célula está descendo, a maneira, a expressividade, o impulso, a relação com o tempo. Eu só gostaria de saber mais sobre o que é uma caída bem brasileira e será que essa caída não existe em outras culturas?
Então é um termo meio perigoso. É muito pouco formalizado. É verdade. É interessante, deveria fazer isso, né? Puxar essa citação dele e contextualizar assim dentro da obra dele, ou então com outros gêneros populares. Onde que está essa quinta? Como é que ela se manifesta? Sim. Sim, verdade. Muito maneiro. Mais alguma pergunta? Eu vou pilotar uma orquestra. É um time de futebol. E vamos fazer uma apresentação compartilhada. E eu vou ficar aqui pilotando, depois eu entro no final. Então, quem começa? Eu. Sim. Bom, esse trabalho, na verdade, é um trabalho que começou em 2017, então são resultados parciais. O trabalho orientado pelo Almada nessa linha, estudos sistemáticos em música popular. O projeto de pesquisa é focado na investigação da harmonia do Jobim, e foi criado um sistema denominado JOTA, que consiste basicamente na modelagem da prática harmônica do Jobim. A fundamentação teórica é baseada nas teorias transformacional do David Rings. Bom, os objetivos da análise é focado em duas etapas. A primeira, nas relações binárias entre acordes e na estrutura acordal interna, na relação interna entre os acordes. Outros aspectos serão contemplados no futuro. Bom, por que Jobim? Porque o Jobim sabemos que ele é um compositor brasileiro de renome e a harmonia dele é muito sofisticada, né? Muito rica. O corpus da análise é baseado no Cancioneiro Jobim, que é uma publicação em 5 volumes, que divide a obra dele completa em 5 fases. E agora vamos falar sobre as cadeias de Markov e como é que elas foram utilizadas nessa pesquisa. As cadeias de Markov se referem-se à sequência de variáveis aleatórios onde há uma dependência entre eventos adjacentes. No caso aqui, eu tenho um evento XK que pode assumir um valor do espaço como Q1, Q2 ou Q3, e dado que ele assumiu Q1, eu posso dizer também que ele vai assumir em seguida outro valor, XK mais 1, adjacente, que pode também ser Q1, Q2 e Q3. Eu posso representar isso também em forma de uma matriz de transição ou de um diagrama de transição. No nosso caso aqui, a gente vai estar trabalhando com a matriz de transição. Cadeias de Markov, então, podem ser utilizadas para aprendizagem estatística, captura de estilo e para composição, que você aqui no nosso uso, assim como outras pesquisas que já usam. No caso dessa pesquisa que está citada aqui, foi usada para corais de Bach, na modelagem dos corais. Então agora eu vou dar um exemplo de uma formação de uma matriz num pequeno texto musical no Tonart, onde nós temos todas as possibilidades ali, são as 7 classes, né? E a cada vez que eu vou tocando uma nota, eu vou marcando uma possível transição que vai ocorrendo. Então, eu tive de Mi para o Fá, do Sol, e assim eu vou tendo todas as possíveis transições acontecendo ao longo da realização da música cada vez que eu vou tocando. Quando eu chego no final, então eu já posso ter a minha matriz de transição, que eu já percorri todos os caminhos, e eu marco então a matriz, onde vocês observem que tem algumas repetições, porque eu passei mais de uma vez em algumas transições. Reparem que eu tenho colunas que estão zeradas, colunas e linhas. Se eu tirar essas linhas, essas colunas, que representam coisas que não aconteceram nessa música, eu vou ter uma matriz que eu vou chamar de matriz cheia, só com linhas e colunas que tem pelo menos uma ocorrência preenchida. No total, vocês estão vendo ali, 9, 4, 8, eu já posso agora ter uma probabilidade calculada em cima de cada ocorrência daquelas possibilidades, né? E com isso eu tenho uma matriz de transição cheia. Reparem que em alguns casos eu tenho mais intensidade, como ali no caso de 67%, que é mais provável de eu ter do Fá caminhando para o Sol. Bem, agora nós vamos ver isso não mais com notas, mas com acordes de Jobim. Bom, então, antes de tudo, vamos entender a função
convenções adotadas no sistema J, nosso sistema. Nós primeiro definimos 10 qualidades, classes acordais, são acordes básicos, digamos assim, tétrades e tríades, sendo os maiores representados por letras maiúsculas e os menores por letras minúsculas. Após a análise do cancioneiro Jobim, nós pudemos aprender 94 qualidades subclasses, ou seja, dentro de cada classe dessa vão ter acordes que provêm desse inicial, então eles vão passar a ser nomeados com a letra e o número a seguir. Então aqui tem alguns exemplos que nós encontramos no Jobim. Então vamos lá, a notação de uma relação acordal binária se dá da seguinte maneira. Aqui nós temos um exemplo, né? Um acorde indo para o outro, com as suas qualidades e o seu intervalo em seu encontro. Então, a representação dessa relação binária se dá daquela forma ali. Então, generalizando, o intervalo vem na frente, a qualidade acordal do primeiro acorde e em seguida a qualidade acordal do segundo acorde. Formando essa fórmula, essa é a quantidade, o número de relações possíveis, né, nas canções de Jobim. Então, tendo 94 subqualidades, você vai multiplicar 94 por 12 semitons, né, o que daria um número absurdo de 106.302 possibilidades de conexões entre acordes. Bom, então aqui nós vamos fazer a matriz de transição, né, das relações binárias. Então aqui as linhas seriam a qualidade acordal do primeiro acorde e as colunas é a qualidade do segundo acorde com o intervalo. Né? E aqui já com a notação dos acordes, é importante notar que aqui pode passar a próxima. Aqui as linhas, a gente adotou o Dó como fundamental, mas não é literal, né? São apenas as formas primas, isso vai ser importante depois. E aqui nós temos uma matriz cheia, né? A gente vai eliminar as linhas com zero ocorrências para o primeiro acorde, né? E vamos eliminar as colunas com zero ocorrências para o intervalo do segundo acorde, como a Ana demonstrou antes. Então aqui nós temos um exemplo, a matriz cheia da primeira fase composicional, mesmo eliminando tudo aquilo, ainda assim é uma matriz enorme, com 66 linhas e 302 colunas. Bom. Vamos apresentar um simples exemplo de como se dá o processo composicional algorítmico de uma progressão harmônica no estilo de Jobim. A partir de uma matriz de transição cheia produzida na pesquisa, seja a matriz relacionada à fase inicial do compositor, aqui parcialmente representada, consideremos, por exemplo, a escolha do acorde Dó6 como semente do processo. As probabilidades de transição são dispostas nas linhas correspondentes, na linha correspondente do acorde escolhido. Considerando que está visível, essas alternativas sejam prováveis escolhas para o próximo acorde da sequência. Caso, por exemplo, o Si menor 7 tenha sido escolhido, a qualidade selecionada é copiada na sequência harmônica que se pretende criar e transportada para a posição de linha correspondente. E lembre que, como as linhas sempre representam qualidades com formas primas, o acorde em questão passa a ser Dó menor 7, que torna-se então referência para a nova escolha markoviana a partir da disposição de suas probabilidades de transição. Seja escolhido, por exemplo, o acorde Fá7, observe que a distância entre fundamentais da referência em forma prima e o segundo acorde são 5 semitons. Precisa ser mantida considerando o acorde escolhido da sequência, que é sucedido, portanto, por um Mi7. Como fez anteriormente, o acorde escolhido é transportado para a linha correspondente das formas primas. E o processo é replicado até o fim da progressão.
comento agora brevemente o aspecto das relações binárias, considerando todo o repertório analisado. Esta tabela apresenta as estruturas das matrizes de transição em cada fase composicional de Jobim. Considerando, por exemplo, a primeira das fases. A tabela indica que há 66 linhas, ou seja, 66 qualidades distintas foram empregadas. E há 302 alternativas de transições para a combinação de intervalos e qualidades. O número total de alternativas corresponde ao produto dos dois números. E desse total, o Jobim utilizou somente 4,57%. E a diferença, portanto, corresponderia às relações não jobinianas, ou por assim dizer. Aqui são expostos os números referentes a todo o cancioneiro. Uma informação bastante significativa é o fato de que, na média, Jobim escolheu a cerca de 4% total de alternativas disponíveis, o que, em nosso entendimento, pode ser relacionado à ideia de estilo. A produção dessas matrizes de transição envolve a elaboração de 2 programas computacionais, dedicados à análise e à composição assistida. O primeiro deles é destinado à determinação de probabilidade de conexões de qualidade acordais isoladas. Essa interface gráfica do programa, nesse campo, digita a qualidade desejada, por exemplo, C0 ou Dó sétima maior, na forma prima. Aí, após clicar o botão OU, o programa retorna o número de conexões possíveis para esse acorde dentro do repertório, listando-as em ordem de maior ocorrência. O programa também calcula o grau de entropia de qualidade, ou seja, a medida de incerteza para uma determinada transição. Quanto maior a entropia de um determinado evento atual, que é medida em bits, a partir da aplicação da equação de Chernobyl, maior será a incerteza da relação ao próximo evento. Embora seja um tópico interessante, é irrelevante, não há tempo de discuti-lo e ficará para um trabalho no futuro. Esse é um gráfico plotado pelo programa, expondo as 12 mais recorrentes conexões para a qualidade escolhida. Observem que o tamanho da linha é diretamente proporcional à probabilidade de ocorrência da continuação. Agora eu sigo em frente. Então, o segundo programa é o Jobcov, que dá título ao artigo. Ele é usado para a composição de progressões jobinianas, entre aspas, originais, a partir dos dados obtidos na análise estatística. Essa aqui é a interface gráfica do programa. Nesse campo, nós indicamos a qualidade inicial desejada, ou então deixamos o programa escolher aleatoriamente. Aqui o número de iterações que pode ser escolhido também livremente, for 4. O programa retorna tanto uma lista de relações binárias quanto cifragens convencionais, uma sequência de cifragens na notação tradicional. Existe uma função muito interessante que é essa aí, esse botão, que produz uma harmonia não jobiniana, que ele não escolheu. Ele só se baseia nas escolhas não feitas pelo Jobim em todo o seu repertório, de acordo com a nossa análise. E aqui são as fases que podemos escolher. Tem matrizes para cada fase, inclusive a matriz que engloba todo o repertório, que é a última opção. Então agora, um pequeno teste Turing. Para isso vocês vão usar esses formulários. Eu vou pedir para vocês o seguinte, vou explicar o que é o teste. Eu ouvi 10 progressões harmônicas, 5 compostas pelo Jobcov, 5 pelo Jobim, baralhadas, claro. Para tornar as coisas mais interessantes, nós normalizamos, ou seja, foram todas gravadas em MIDI, com voice leading semelhante, mais próximo possível do que seria o Jobim, harmonizando também. E todas começam com o acorde fundamental Dó. Só para embaralhar um pouco, para as coisas mais interessantes. Vocês têm que marcar os que são Jobim. A ideia é essa, marquem somente. O que vocês acham? São 10, então já vai lá. O que é o Jobim? Se você achar que esse não aparece, não marca. Tá? Vocês têm que marcar 5. Vamos lá, vamos ver aqui.
detecção. Vai recolher as provas agora. Enquanto isso, Vinícius vai fazer as conclusões. Então, gente, embora os programas que a gente apresentou aqui eles tenham um potencial enorme para aplicação analítica, composicional ou atendente pedagógica, o foco desse trabalho é entender e mapear as escolhas harmônicas do jogo, tanto no que se refere à estrutura interna dos acordes, como na relação entre eles. É interessante a gente ver que o universo dos acordes do Jobim eles correspondem a aproximadamente 5% do universo total, ou seja, é um número muito restrito. E isso para a gente explica, sintetiza o que seria o estilo harmônico do Jobim, que é notoriamente distinto e sofisticado. Né? E em relação à transição entre acordes, a gente entendeu, analisando a obra, que ele pensava muito na parcimônia, né? Então a mudança de acorde tem muito a ver com voice leading, mas isso vai ser apresentado com mais detalhes no outro trabalho aqui, nesse congresso. Antes da gente abrir para perguntas, a gente vai dar aqui o gabarito. Mas, ligeiro, hein? Número 1 é Jobim. Onde vem, né? Vou agora esperar só os resultados, vamos ter agora em tempo real. Apuração. O TRE software aqui MATLAB está quadrado, o TRE. Tirando a raiz quadrada.
Querem perguntar alguma coisa? Enquanto isso, a gente dá perguntas. Querem pensar? Só um comentário. Vocês acompanharam, eu acho que foi no ano passado, a visita, não vou lembrar o nome dela, alguém que trabalha com Spotify na França. Não. E eles estão justamente aplicando de uma maneira massiva essa ideia de ampliar a tendência, e eles criaram na Spotify França um grupo totalmente virtual que começou pelo algoritmo, ficou perto do top, se não for o hit de um certo momento. O grupo não existia, não existe, só que no Spotify existe. E eles fizeram isso num processo bem mais maior. Então eu achei interessante, já tem aplicação comercial, mas o grande esforço nesse momento foi o input, quer dizer, o que eles estão usando para criar essas tendências, que tem muito a ver com direitos autorais, porque eles estavam usando clipezinhos ou fragmentos de vários artistas verdadeiros, até foi acho que foi os Beatles e Stevie Wonder juntos, e criaram novas canções. Inteligência artificial. Então, essa é uma coisa interessante. Se a máquina cria algo que é igual ao que já foi feito, é plágio? Um sistema automático. Isso é interessante, né? Se uma entrada pertence a alguém, mas o saída não é. Exatamente. Esse é o problema do YouTube atualmente, por exemplo. É interessante que está bem distribuído. Vai ser sempre uma discussão nova, porque os compositores não recebem Você está falando uma coisa então foi uma maneira de compor pagamento. Mas tem um problema, por exemplo, o YouTube tira do ar. Então, se você produz algo e ele acha que é plágio, não te pergunta. Isso Então, ó, isso aqui é quase aleatório. 51% na média. É quase aleatório. Isso é. Vocês passaram no teste, né? Tá pulando lá de alegria lá. onde foi o ambiente. Parece que a gente combinou. Mas nós tínhamos aí a crença. Ou seja, temos um modelo para Jobim, então, né? Sim. O modelo de vocês é ótimo. Agora, poderia devolver para cada um ver a sua nota. Se vocês quiserem. Nem coloquei meu nome, né? 7 minutos para 7 minutos. Tem uma experiência bem legal que o pessoal tem feito também com redes neurais, né, de fazer o input MIDI para o computador, fazer sozinho fazer todo o mapeamento, e daí ele já aprender, né, como fazer. Tem até um vídeo do japonês que é super engraçado, que ele pega toda a obra de Bach e alimenta o computador e até fala nos artigos que ele usa, assim, mas o modelo é bem legal, posso mostrar, te mandar para vocês também, talvez. E aí o computador já aprende, aquele negócio já reproduz, né, as peças de acordo com o que ele aprendeu. É o que a gente captura através de estatística, dados estatísticos. Exatamente. Que nós fazemos humanamente, mas a máquina é muito mais rápida e mais eficiente para entender padrão. Exatamente. Pô, que lindo essa coisa de vocês fazerem tudo junto, achei lindo isso. A equipe é valorosa. Quantos acordes?
11 mil. 11 mil acordes digitados no final. Por isso que a equipe é grande. Foi a parte mais trabalhosa. Que a gente teve que transcrever todos os acordes do cancioneiro para MIDI, para que o Mas isso é programa ótimo também, já fica para usar em outras coisas também, né? uma base Bela legal. banco de dados também, né? Que é necessário para a gente, né? No Brasil, então, Eu só queria fazer só uma observação. Na minha opinião, Ele estava na frente. desculpa, não, por favor. Não tinha visto isso. Não, por favor. Uma pergunta é, vocês acreditaram fielmente nos acordes que estavam no cancioneiro? E outra pergunta... Fala outra. E a segunda é, se isso foi... A utilização do cancioneiro foi uma escolha premeditada no lugar do Shediak, do Sonic que é os pretos. Começamos com a última, sim. É, a última é mais fácil. E a outra, não, né? Não, confiamos em outra. Eu dou um conselho. Eu mais confuso, né? É, porque no caso do cancioneiro, em princípio, eles se basearam nas partituras do próprio vídeo. Sempre tem aquelas discordâncias. Aí no caso, por exemplo, né, você perguntou se a gente acreditava assim. A gente tinha como comparar a versão, né, o que estava cifrado com o que estava na partitura mesmo do piano. E quando acontecia alguma dúvida, a gente sempre se reunia, discutia, debatia. Que acorde é esse? É isso mesmo que está escrito? Ou será que é outra coisa? Então não era simplesmente copiar e acabou. A gente tinha que fazer essa filtragem. E como vocês chegaram nas categorias de acordes? Agora era ele. Ah, desculpa. Já que a gente interrompeu ele. Eu queria mencionar apenas o seguinte. Na minha opinião, o estilo de harmonização do Jobim é totalmente integrado com a melodia. Então, sem ter a condução da linha melódica, você não consegue claramente ver o Jobim. Agora, se botar a linha melódica com aqueles acordes, você acha o Jobim de imediato. Nós não estamos interessados ainda, pelo menos, em ver o que é o Jobim. Estamos interessados na harmonia, do estilo harmônico do Jobim. Então, a harmonia. Pois é, mas eu queria dizer que se você pegar só a sequência de acordes, você não identifica o Jobim. Identifica. Tem 4 de 5. Isso você a estatística mostra que tem um estilo na harmonia só. Já não tinha melodia, você tem 4 Estou falando de harmonia. Existe condições típicas. Estou falando de harmonia. Teremos tempo, espero, para desenvolver outras abordagens, mas não temos a pretensão de dizer que isso é Jobim. Podemos dizer sim, que isso é muito próximo da harmonia de Jobim, do estilo. É isso que nossa pretensão é isso. Investigar bem modesto. Investigar o estilo harmônico de Jobim. É isso. Sim, tem problemas funcionais, mas tem problemas de alternância de coisas que são características deles. Você tocou num ponto muito importante. Nós estamos interessados, olha só, nós limitamos nossa abordagem a somente relações binárias, acorde 1 contra acorde 2. Não estamos interessados ainda, sempre em função, em uma visão global, em relações tonais. Se você fizer um mais estendido, pegando 3, uma acorde de 3 ou de 4, você vai acertar. Isso, mas aí até usando uma expressão que o Hugo Carvalho, nosso colaborador, porque quanto maior como você disse, a janela, a ordem, mais próximo fica, mas aí corremos o risco de, em um certo ponto, plagiar. Dependendo do tamanho da... mas aí entra a observação dele. Aí, se você tiver uma melodia diferente, aí você vai ter uma música nova com estilo exatamente igual. Esse é o ponto. Então, mais isso, harmoniza, porque ele vai criar. Porque a tendência da música popular é ter esquemas harmônicos muito semelhantes com linhas melódicas ligeiramente diferentes. Sim. Mas a nossa proposta, uma das possíveis desdobramentos é usar para composição, compor novas obras apenas com uma visão bem abstrata. Hugo ia perguntar. Vocês dois. Eu não tenho nada para perguntar, mas eu devo perguntar para o Marcelo da nossa próxima reunião, para
Agora, é que só uma dúvida que eu fiquei, você falou da entropia em algum momento aí dos slides, certo? E eu fiquei com a dúvida, como é que vocês sorteiam o próximo acorde? É de acordo com a probabilidade, de acordo com a frequência relativa de ocorrência daquela transição ou de acordo com a entropia? Não, é de acordo com a frequência de ocorrência. Da cadeia de Markov, aquele procedimento. Não é que eu fiquei confuso achando que vocês poderiam usar. Não, eu queria que daria uma interpretação interessante. O negócio da entropia é tipo o subproduto desse processo, que parece bastante atraente, na verdade. Escolhe qualquer acorde, nós temos toda a rede de possíveis continuações dele, então podemos determinar a entropia de cada acorde, cada qualidade desse, que daria um mundo enorme. Isso é um trabalho que pretendemos desenvolver em breve, muito bacana. Você ia perguntar? Eu tinha só ficado em dúvida como é que vocês chegaram nas 9 categorias de acordes, assim, porque tem alguns que são alterados, mas ali eu vi que tinha um Dó 7 alterado e tinha outro que também era com nona menor, eu achei que talvez eles pudessem fundir na mesma categoria. Não, porque, baseado, desculpa, sobreposições de terça. Então, os acordes alterados eles não viriam dessa disposição, eles seriam alterações da quinta. Sim. Então, por isso nós incluímos como sexta francesa, que são acordes alterados marcantes, simbólicos. Sim. São sexta aumentado, e o sexta francesa, quinta aumentada e a sexta francesa, que é a quinta diminuta, que são categorias mais clássicas. Porque a sexta francesa, assim, um acorde com sétima e décima primeira aumentada, ele poderia ser tanto, ele ficaria num limbo entre o lead e o B7, que seria quase não alterado, e poderia estar... Mas nós estamos falando do quinta diminuta mesmo, não... sim. Os outros acordes, esses seriam já subqualidades, esses seriam a cabeça de chave, e os outros, por exemplo, décima primeira aumentada estaria dentro da qualidade dominante ou dentro da qualidade quinta aumentada, se tivesse quinta aumentada. Seriam variações desses acordes. Esses aqui são os básicos. Esses são os básicos. Também a gente decidiu no início da pesquisa adotar de acordo com o que a gente via como mais comum no início popular. Claro. Porque nas teorias transformacionais geralmente se fala em tríades, né? A gente queria expandir. Então, no primeiro estágio de pesquisa, a gente só ficou trabalhando com essas aqui. Depois a gente misturou. Não, desculpa. Depois a gente misturou as tétrades que a gente tinha determinado com as tríades. E aí depois a gente pensou, poxa, mas e as monas, né? E aí a gente conseguiu abranger dessas formas. Então, pessoal, boa tarde, eu sou Charles, eu faço mestrado com o professor Luiz Castelões em Juiz de Fora. Minha pesquisa, então, é sobre tentar bolar uma possível organização para sistema de afinação justa e já vão entender o porquê. Então, o objetivo da pesquisa em geral do mestrado é organizar sistemas de afinação justa com simetrias e assimetrias a partir da teoria das ciclos Chenais no ambiente do alpinismo. Há pouco eu pretendo, na pesquisa, ao final do mestrado, fazer uma troca de ferramentas para a questão de composição, né? Então, evitar pensar música em relações de altura e trocar isso para relações algébricas do Chenais. Então, por quê, né? Eu pretendo, então, com a pesquisa, diminuir a influência da notação e da teoria harmônica, como é demonstrado pelo Husserl e pelo Tenney. O Tenney vai falar sobre essa diminuição dessa influência da teoria harmônica. Eu vou ler a citação de Tenney. Uma das razões para a atual disparidade entre a teoria harmônica prática e composicional não é difícil de identificar. O próprio significado da palavra harmonia passou a ser tão estreitamente definida que ela só pode ser pensada em aplicações a materiais e procedimentos do sistema tonal diatônico triádico dos últimos 2 ou 3 séculos. Isso também tem uma grande influência no meu processo composicional, porque eu tenho uma ampla formação harmônica, assim, de piano e
para improvisação e tal. E eu percebi que ao compor, quando eu estava compondo peças microtonais, eu estava pensando em relações temperadas tonais. Isso começou a me incomodar um pouco e eu comecei a investigar formas de diminuir essa influência. A segunda eu acho ainda mais interessante, que é a questão harmônica, que é a influência da notação sobre o processo composicional. Eu uso o Serra, que do livro Do Som ao Sinal tem tradução para o português. E ele vai citar o Schoenberg e o Bartók. O Schoenberg vai falar que ele se esforça para atualizar um sistema de escrita melhor apropriado à sua concepção de harmonia que aquela que nós herdamos. Ele tem um artigo, Schoenberg, que se chama A New 12 Notes, eu acho que é isso. Onde que ele vai tentar montar um novo sistema de notação para a música dodecafônica. O sistema, assim, explicando rapidamente, ele tem 3 linhas e tem ele anota um círculo, se o risco é do lado esquerdo é um Dó, se o risco é no meio do círculo é um Dó sustenido, se o risco é do lado direito é um Ré. E ele vai falar um pouco sobre isso. E, no mesmo sentido, o Bartók entende que seria desejável dispor de uma escrita musical de 12 sinais semelhantes, em que cada um dos 12 sons teria seu igual valor, igual dos outros, de maneira que assim os sons não deviam ser mais grafados exclusivamente como alterações de outros sons. Então, pensar, por exemplo, o sétimo harmônico, ele tem um desvio do temperamento de menos 31 cents. Então, pensar esse desvio como uma entidade em si mesmo, não um desvio de outra coisa. Ou seja, pensar a nota Si bemol menos 31 cents como uma entidade, não usar, por exemplo, essa nomenclatura Si bemol menos 31 cents. Então, rapidamente explicando o que seria essa CIVs do Xenax. As CIVs são, então, essa é a definição dele, é um pouco vaga, mas é do próprio compositor. Então, as CIVs são uma ferramenta matemática usada pelo compositor Ian Xenax para construir simetrias que são tão complexas como se poderia querer. Então, para isso, se define um ponto de partida, que é Y, isso é eu falando, em uma unidade somatória X. Então, Xenax vai representar a CIV da seguinte maneira: X, que seria a unidade somatória, e o Y. Então, por exemplo, no caso 11 por 8 seria 8 mais 11, daí 19 mais 11, e assim sucessivamente, ao infinito. Então, aqui é esse processo aplicado no Open Music. Se eu pegar... dá pra ver, pode. Então, assim, esse primeiro número aqui é um número a somatória, o 4 seria o número inicial e o 32 o número final. Então, esse objeto no Open Music vai gerar essa estrutura. Esse objeto ele só transforma em número. Daí ele vai gerar isso aqui, 4 mais 7 igual a 11, mais 7 igual a 18, mais 7 igual a 25, mais 7 igual a 32. Então, é um processo bem simples. O Xenax vai usar daí depois disso algumas formas de complexificar isso, que vão ser 3 processos, mas eu só uso 2. Eu vou explicar por quê. Tem então a união de duas CIVs, que então você pega duas CIVs e une. Então você tem essa CIV anterior, você vê aqui 4, 11, 18, 25 e 32, e você pega outra, que seria 4 mais 11, que dá 15, aqui. Daí 15 mais 11 dá 26, está aqui. Então você tem uma outra simetria aqui. E o intersection, que seria você cria duas CIVs e esse objeto ele só vai pegar os números que são iguais em ambos. Obviamente isso aqui é um processo para explicar, não é o Xenax faz grandes processos, então usa muitos CIVs diferentes. Guardem isso, eu vou usar para frente. Agora eu vou partir para uma breve explicação do sistema de afinação do Harry Bach no Open Music. Então, o Harry Bach vai falar de uma questão que se chama identity,
ou identity, que é basicamente ele define assim, né? Um dos correlativos, ou seja, uma coisa que tem correlação com outra coisa, maior ou menor, em uma tonalidade. Essa daqui tonalidade aqui não está falando de tonalidade no sentido de tom, né, tonal, assim, tonalidade no sentido tradicional, é mais no sentido de tonalidade de diamante, que eu vou explicar daqui a pouco. Então, um dos ingredientes de número ímpar, um ou vários ou todos que hajam como um polo de tonalidade, 1, 3, 5, 7, 9 e 11 nessa teoria. Então, deixa rapidamente, né, isso aqui é um exemplo da tonalidade diamante dele, que é a teoria do Hegepart. Como que ele constrói isso? Ele tem um outro conceito que se chama limite. Então ele vai definir qual seria o número maior. Por exemplo, no limite 11, o número maior seria 11. No limite 13 seria 13, no limite 17, 17. E ele vai pegar somente os números ímpares dessa questão. Então aqui, esse exemplo que ele dá aqui, 1, 3, 5, 7, 9 e 11, seria um exemplo de um limite 11, na teoria dele. Daí como que ele vai construir as razões para afinação justa? Se vocês perceberem, né, da diagonal, assim, da diagonal da direita para a esquerda, né, essa daqui, a gente tem as sobreposições da identity 1, ou seja, todas da direita para a esquerda, todos os denominadores são 1, né? Então você vê aqui 1, 1 e 1. Né? E assim, né, nessa terceira linha aqui, todos os numeradores são 1. Né? Esse daqui é um caso de um limite 5, né? Só tem de 1, 3, 5. Então ele vai trocar, vai fazer uma relação, né? Assim ele muda os numeradores, né? Aqui a gente tem 1, 1, 1, 5, 5, 5, 3, 3, 3, e assim ele vai mudar os numeradores, né? 1, 1, 1, 5, 5, 5, 3, 3, 3. E assim eles formam as razões dele, que vai ser usado na construção dos próprios instrumentos dele. Então, cadê o outro? Daí ele tem dois conceitos que se chamam lotonality e utonality. É um pouco o que o pessoal estava falando, acho que ontem, do Hindemith, né, de usar a série harmônica superior e a inferior. É um pouco parecido com isso. Então a otonality seria a série harmônica superior. Então ele vai ser sempre intervalos ascendentes. Né? Então 1 para 1 a gente tem uníssono, 5 para 1 a gente teria uma décima, com uma diferença de 14 cents, né, para menos. E 3 para 1 a gente teria uma quinta com a diferença de mais 2 cents. Só que essa daqui é um exemplo tirado do Jindřichský, acho que é assim que se pronuncia. Ele simplifica, né? O Pach ele vai fazer equivalência de oitava. Então esse 1 aqui ele vai virar 4, porque ele vai subir a identity, então em oitava, né? 1 para 2, 2 e 4. Daí ele subiu 2 oitavas. Então é isso. Bem, espero que tenha ficado claro mais ou menos como funciona a tonalidade diamante do Hegepart. Isso aqui então seria como eu uso para organizar os meus processos né, de composição. Então, diferente do Hegepart, que ele define essa questão de limite. Então no limite 11 você teria todos os números de 1 a 11. Eu comecei a não usar números específicos e tipo 1 até 11, né, os números ímpares de 1 até 11, mas usar as sieves para criar essas sequências de números. Então aqui a gente tem, obviamente é um exemplo simples, né, disso, mas então a gente tem um passo de 7 do 128 ao 512 e 11 do 128 ao 512, vai criar essas duas cifras, vai fazer a intersecção, né, disso, e então vai gerar uma cifra enorme, né. Esse objeto que ele vai transformar isso em números, porque daqui ele sai uma outra cifra.
E esse objeto, ele vai fazer o mesmo processo da tonalidade diamante do Harry Potter, só que de uma forma a usar só as identidades que a Civ dá. Então aqui embaixo a gente tem um resultado, né? Aqui tem as identidades e aqui tem todas as sobreposições, né? Com os acórdons. Então esse objeto vai transformar razão e frequência em Vincent, desculpa, e aqui vai reduzir, vai colocar isso nesse caso aqui em 2/8, do 6.000, que é um Dó, até o Dó, tipo Dó 4, né? Até o Dó 6. Então aqui a gente tem o resultado. Isso daqui seria o resultado da otonalidade, ou seja, sobreposições superiores. E aqui a gente teria a utonal, né, que seria as sobreposições inferiores. Vocês vão ver o exemplo, vocês vão ver que o primeiro exemplo, que vai ser o utonal, é um pouco mais, não sei o que termo usar, mas tipo, consonante, assim, ele soa, não sei, acho que é melhor vocês tirarem as trocas. O primeiro, então, é otonal, ou seja, a série harmônica para cima, né? E a segunda, utonal, que seria para baixo. Então esse é o invertido, né? Vocês conseguem perceber que tem uma sonoridade diferente, né? O tonal é um pouco mais, não sei, eu vou falar consonante assim, com aspas, né? Eu de novo, só para vocês. Isso é um exemplo do Open Music, né? Esse aqui é só uma aplicação rápida em Max, é um exemplo musical, não de composição, né? Então essa seria a aplicação do Harry Potter, né? O Ben Jonson é um pouco diferente, ele fala de organização de entities que não seriam números primos, mas não seriam números ímpares, como o Harry Potter, mas números primos, né? Então ele vai falar que cada número primo utilizado na derivação de uma escala harmônica contribui para um sentido psicoacústico característico. Essa questão desse sentido psicoacústico característico, eu ainda estou investigando como medir isso. Uma das propostas iniciais é medir através de curva de consonância e dissonância. Eu esqueci, mas é do trabalho do Porres, junto com o Manzoli. Eu não lembro. Dissonância sensorial. Já tem uma aplicação no Lisp, então é fácil de medir. Só que ele fala, o Ben Jonson é um pouco ambíguo, assim. Ele fala que não haveria nenhum ponto estético na introdução de um número primo para o uso harmônico, a menos que seu significado psicoacústico fosse bastante distinto. Então eu ainda preciso investigar o que seria esse sentido psicoacústico ou bastante distinto. Eu ainda não sei, para tentar criar essas sobreposições de sonoridades diferentes, né, dessa questão de identidade do Harry Potter do Ben Jonson. Então aqui seria basicamente como eu pretendo fazer isso no Open Music. Aqui tem a Civ, né? E esse objeto aqui vai fazer sobrepor intervalos. Isso eu tiro do sistema que ele usa para o quarteto de cordas número 2 e número 3. Ele vai fazendo média aritmética e sobrepondo isso para cima e para baixo. O Ben Jonson agora. Então a fundamental, o intervalo que eu estou sobrepondo. Então esse daqui ele vai ser sobreposto uma vez, depois 4 vezes, depois 6 vezes, depois 7, 10, 11, 13, 16. Daí eu tenho, isso daqui sai um número assim, obviamente fica com uma oitava muito alta, né? Então eu reduzo isso de novo para 2 oitavas e aqui tem o resultado.
o Ben Johnson fala uma coisa muito interessante, que o processo do Harry Part ele vai definir uma questão que ele fala de fundamentais, né? Vai dar fundamentais de pensamento escalar, de razão ele fala que vai proporcionar a questão de fundamentais, e esse processo de sobreposição de intervalos vai principalmente remeter a simetrias e assimetrias. Então, esse resultado aqui, né? E Max, rapidamente. Isso faz parte do trabalho, né? É uma biblioteca inicial, obviamente, para compor para um ambiente composicional em afinação justa, né? Até agora tem esses objetos, que é a razão para Vincent, a redução de oitavas. Esse aqui é um objeto ainda que, tipo, a partir de um determinado conjunto de notas da afinação justa, ele filtra, por exemplo, você quer todas as notas que são próximas a quarto de tom, todas as notas são próximas a oitavo de tom. Então você filtra, por exemplo, o Loeffler, ele vai falar que o nosso ouvido consegue diferenciar 600. Então, por exemplo, você vai filtrar todos os acordes que tem uma diferença de 600 a partir de um quarto de tom. Esse daqui faz as tonalidades diamante, esse daqui com a forma do Harry Part, esse daqui dessa forma que eu utilizei, né, de escolher as identidades. Esse daqui é a sobreposição do Ben Johnson. E a bibliografia rapidamente. Então é isso. Temos 11 minutos para Interessante o trabalho, obrigado pela apresentação. Eu só fiquei em dúvida se você tem usado o sistema para gerar estruturas de bits e se você tem usado o sistema para afinar coisas que não vêm das CIVs ou de outros. Se tiver uma melodia composta de alguma outra forma que não usando CIVs, outras estruturas com a sua biblioteca, dá para afinar com afinação justa usando. Eu não entendi bem. Dá para usar o seu sistema para corrigir uma melodia que, por exemplo, um material de alturas que está em 12 tons para afinação justa? Para aproximar? Fazer a coisa ao contrário. A coisa ao contrário, exatamente. Até agora não. Você fala, por exemplo, transformar uma melodia que está em Dó maior em uma afinação justa. Não, ainda não. Não tinha pensado nisso. Para fazer isso, ele precisaria, por exemplo, ler um MIDI, por exemplo, e corrigir cada nota, né? Cada entrada. Você teria que meio que criar uma biblioteca de quem aproximar cada mid-sem. Não sei. Teria que pensar no jeito. Mas não. Ainda não. Eu queria perguntar uma coisa, Celso. Você fala um pouco sobre a sua pesquisa. Você está realizando uma mestrado. Então, a pesquisa é basicamente essa questão de tentar. O objetivo da pesquisa é diminuir a influência do sistema de notação do sistema harmônico a partir dessa aplicação das CIVs. Ou seja, eu penso, a teoria o objetivo é pensar as estruturas harmônicas de altura através das CIVs, e não de nome de nota ou teorias harmônicas, nada disso. Então, criar estruturas a partir das CIVs, né? De simetrias e assimetrias e, por exemplo, os saltos intervalares, essa questão assim, para tentar diminuir a influência da notação e do sistema harmônico na composição. Daí você está fazendo esse levantamento de autores nesse que você e daí a intenção é minha, por exemplo, criar essas estruturas, né? Ainda no início, obviamente, para
para ter material que também limites, né? Porque com eletroacústico você pode pensar em qualquer altura. Né? Mas daí com essas CIVs eu tenho um conjunto de afinações para usar e para compor. Né? Não sei se eu respondi. Não sei. Essas CIVs que você constrói, elas têm um módulo também, né? Você pode pensar ela como uma espécie de módulo que vai se repetindo. Assim. Algumas CIVs vão gerar sequências de números de uma natureza e outras vão de outra. Tem o crivo de Eratóstenes, né? Ele vai crivar, ele vai, por exemplo, eliminar, ele vai gerar só os números primos, por exemplo. Tem formas de você selecionar, assim. Sim. Você está falando das CIVs como como se fosse a tradução como um crivo mesmo, uma coisa que seleciona. Você tem um range de alturas lá, por exemplo, um piano que vai de, sei lá, 0 a 120 mídia, assim. Aí você vai usar a CIV para furar ele, digamos, você vai... Sim, uma peneira, né? Uma peneira, exatamente. É nesse sentido que eu entendo os CIVs. O Andreatta, ele fala bem isso, assim, que a CIV é uma ferramenta para selecionar, fazer seleção em determinado conjunto. É bem isso que ele diz. Então é isso, né? Tipo, por exemplo, naquelas idênticas, não sei se você lembra ali, mas aqui, né, por exemplo, eu estou selecionando as idênticas do 128 harmônicos até o 512, né? Então eu seleciono isso e aqui a gente tem essa seleção, né, que é o 128, essa aqui, ela sobrepõe essas coisas. Então é uma seleção desses dois. Mas me parece que um passo importante que tu dá ali é justamente quando você ajusta as oitavas, que você faz todo, porque o CIVs dá um número gigante. Sim. E aí você tem que fazer um ajuste de colocar aquilo num registro específico. Né? E aí é um passo que você faz de forma arbitrária, você simplesmente escolhe 2 oitavas, ou tem alguma forma de você fazer essa seleção? Então, não, eu inicialmente eu estou, por exemplo, deixando o que é muito distante mais em cima, né? Esse objeto faz isso, ele deixa o que é muito distante mais em cima, o que é mais baixo nas oitavas embaixo, né? Eu não queria fazer isso, né? Assim, porque eu tô pensando, mas daí você tem que pensar a CIV, né? Para criar estruturas dentro de determinadas oitavas, para você usar essa simetria que a CIV criou. Só que isso gera alguns problemas, assim, obviamente. Daí, isso ainda não resolvi ainda na pesquisa, como que eu vou deixar essas simetrias e assimetrias intactas ainda, sabe? Porque eu estou sobrepondo questões intervalos muito longos, né? Então, talvez uma possibilidade seria você investigar as peças para piano do Xenax, tipo Mists, por exemplo, que daí ele é obrigado a ficar no registro do piano, ele tem que resolver de uma forma humanamente possível. Sim, embora seja quase impossível de tocar as peças. Tem um grego lá que toca Mists. E aí, e aquele trabalho do Skibbs, eu acho, em 96, que ele faz a análise dessas peças para piano do Xenax. E aí ele é obrigado a não... Porque, claro, enfim, por meios eletrônicos você pode fazer qualquer coisa, né? Mas como que ele resolveu, né? Quando teve que instanciar no instrumento físico de verdade, né? Sim. Tipo, por exemplo, eu analisei o Herman faz pouco tempo do Xenax. Então, ele usa CIVs, ele faz essas estruturas, mas ele às vezes dá umas escapadinhas, assim, Então, assim, eu acho que para pesquisa, acho que por exemplo, nessa questão, esse harmônico aqui, né, por exemplo, 359 para 255, esse intervalo, ele é de 1/8 só, né? Então, no Harry Part, isso é simples. Agora, no Ben Jonson, daí tem por exemplo, esse intervalo 11 para 8 dá 552 cents. Isso vezes 16, vai dar 8.000 e poucos cents. Então já dá muitas oitavas. Daí eu não sei ainda como resolver isso. E principalmente no Ben Jonson eu queria deixar essas estruturas intervalares intactas para não ter uma fundamental, porque é isso que o Ben Jonson fala. Então eu ainda não sei fazer isso. Mas é isso.
Só rapidinho, posso? Ótimo. Baixe e me falem se tem erros, assim, porque, por favor, assim, me ajudem assim, porque essa volta de erros, né? Por exemplo, meu computador é tudo maravilhoso, né? Mas eu mandei para um colega e já deu um monte de erros. Então, por favor, se vocês puderem usarem também. Para quem faz música eletroacústica é mais fácil, né? Eu também trabalho com Max, então daqui a uns dias eu vou criar um objeto que já transporta essas estruturas todas para o Max. Então, meu nome é Ciro, eu sou estudante lá do doutorado na ECA USP. O meu trabalho é em Vila Lobos, análise e estudo de violão de Vila Lobos, mas eu sou guitarrista e sou de rock. Eu desenvolvi uma série de ferramentas. Eu tive na CUNY fazendo sanduíche durante 2 semestres com o Strauss e desenvolvi uma série de ferramentas na trilha neo-riemanniana, que eu chamo de grafos generalizados da trilha neo-riemanniana, e agora eu estou fazendo exercício de composição nesses grafos, e um é esse aqui. Eu peguei a música do Music, que é uma música que, para mim, ela é quase uma música didática para quem quer conhecer a teoria neo-riemanniana. Eu tenho quase certeza que eles estudaram a teoria para fazer a música, assim, que é bem... E aproveitei e usei nos meus gráficos, só para saber que isso é um Pure Dance generalizado. Eu fiz mais de 400 desses gráficos aqui que eu estava falando. Bom, são muitas coisas, eu sempre fracasso no meu tempo, eu quero mostrar os exercícios. Eu vou fazer exercícios sobre aquela música, tá? Então eu vou passar mais rápido. Então, alguns conceitos que eu usei aqui, dentre dos quais eu vou tentar falar de alguns deles, principalmente sobre isso aqui. Eu escrevi um artigo que eu publiquei aqui na revista no final do ano passado, né, sobre eixos de inversão contextual, que foi a melhor ideia que eu tive em toda a minha vida e que salvou muito esse sistema. A teoria de gráfico, eu tive que estudar muito sobre isso para poder fazer os grafos, e aí vou fazer análise e exercícios. Aqui a ideia é fazer uma análise baseada nessa análise, construir exercícios novos. Eu vou pegar a análise do caminho que foi feito no Cube Dance tradicional, no Cube Dance com acordes maiores, menores e aumentados, e vou aplicar o mesmo caminho nos meus Cube Dance com tricordes variados. Bom, não vai dar tempo de ver isso, mas assim, eu tive que trabalhar com essa diferença de inversão, que é aquela operação IE ou TMI, inversão contextual e transformação. Tá? Basicamente a ideia é o seguinte: quando você faz Dó maior para Dó menor, você tem uma relação de I7, T7, certo? Quando você faz Lá maior para Lá menor, é I1. Mas quando a gente ouve Dó maior indo para Dó menor e Lá maior indo para Lá menor, a percepção é que são duas passagens semelhantes, certo? E o eixo de inversão não mostra essa semelhança. Então, os teóricos, o próprio Riemann tinha feito isso como uma transformação chamada transformação P. E a transformação P é uma inversão contextual, certo? Qual que é o problema? Quando você pensa em transformações, você sempre tem que ter um som, pelo menos um som em comum. Não importa qual a transformação que você está falando, o contexto é um som que está no próprio conjunto que você inverte dentro dele. O problema é que às vezes eu precisava falar qual era a transformação de um contextual entre a inversão contextual entre dois conjuntos que não tinham sons em comum. E foi por isso que eu pensei na ideia de que havia eixos também de simetria contextual. Aqui, quem quiser depois ler o artigo, está lá, é muito grande para falar sobre isso, mas enfim, a ideia é um eixo que eu penso sempre sobre, eu ponho os acordes em forma normal, eu sempre penso sobre o primeiro pitch da forma normal da A, né, que eu chamo,
para o último bit da forma normal B. Então eu tenho aqui é tudo 04. Então ó, o 04 relacionado com 8, 11, 1, 8, 11, 0, eu tenho esse eixo A, e aí o eixo ele vai deslocando de um quarto em 4 de semitom, então são 12 eixos. Tá? Então são esses labels que eu vou usar nos meus gráficos. Então, se for falar assim, ó, todas as relações são relações L, é porque todos eles vão usar esse eixo aqui. Bom, e eu criei tabelas para todos os conjuntos de bicordes até conjuntos de 10 notas. E cada tabela tem 144 preenchimentos. Um trabalho desgraçado. Então aqui, por exemplo, é o 04. Eu sei que o eixo B relaciona 236 com E26, então fica mais fácil pegando essas tabelas. Para mim é muito importante ter isso. Enfim, aí tem mais ou menos essas coisas disso. E aí eu vou falar do teoria dos grafos, eu quero chegar nessas coisas. Então o grafo é esse diagrama onde os vértices são objetos, qualquer objeto aqui para nós, objetos musicais, né? Pode ser nota, pode ser acorde, e as hastes são a relação entre eles, que no meu caso vai ser sempre um eixo de inversão contextual. Eu fiz a generalização de todos os tipos de gráfico que tem na teoria riemanniana. São vários tipos. Você tem ciclos, você tem árvores, vários tipos. Eu vou mostrar aqui só o CubeDance, que é um dos grafos que o Kohn chama de modelo unificado. Tá? Ele tem dois modelos unificados. O CubeDance e o Power Towers, que depois ele fez uma modificação lá e chamou de For Cube Trio, a dança, o trio dos Tesseratos, né? Mas hoje eu vou usar esse aqui. E o que eu fiz para poder generalizar, eu acabei determinando funções. Esse aqui é o CubeDance tradicional, funções para os acordes, que também foi um artigo que eu publiquei. Eu fiz aqui também, né, a função dos sets nos conjuntos. Eu vi muito bem. 2016. Foi a primeira vez que eu vim. Cheguei atrasado. Então, eu vou falar rapidamente disso. O que é o conjunto-alvo? Para mim, o conjunto-alvo é sempre um conjunto, é o conjunto que vai mais aparecer no grafo, é aquele que o grafo está interessado nele mais, e que ele nunca é um conjunto simétrico. Ele sempre tem relações de inversão dentro deles. Então são sempre conjuntos, sempre classes de conjuntos com 24 membros. Aí eu tenho o conjunto pivô. O conjunto pivô é um conjunto assim, que ele vai se relacionar com todos os conjuntos que são vizinhos a eles. Ele não pode deixar nenhum de fora. Então ele faz exatamente o pivô. Se eu tenho um conjunto pivô numa determinada zona e 3 aqui e 3 aqui, como desce, ele tem que se relacionar com os 6. Então ele faz o pivô. Ele pode sair do conjunto aqui, vir para ele, pode girar e para qualquer um outro dos 5 que for. Esse conjunto obrigatoriamente tem que ter simetria com excesso de 1, exceção de 1, ele tem que ter simetria, esse conjunto ele tem que ter simetria transpositiva. O pivô obrigatoriamente ele tem que ter simetria transpositiva. Os conjuntos pontes, eles são diferentes do pivô porque eles ficam numa posição e eles têm 3 aqui e 3 aqui, mas eles só ligam 2, eles não ligam todos, não ligam 6. Eles têm um ponto aqui, vem aqui e outro aqui, faz uma ponte. Esse daqui tem que ter simetria inversível, obrigatoriamente. E os superconjuntos, que é o superconjunto? Você pega ali e curiosamente em todos os grafos riemannianos, inclusive os que eu fiz, sempre vai dar um módulo dimensional. Então também são todos com simetria transpositiva. Então aqui, ó, no CubeDance, isso aqui, as intersecções dos cubos, né? Eu demorei uns 6 meses para descobrir que eram 4 cubos. Eu olhei assim a primeira vez, eles estão esticados, né? Esses caras são os pivôs, tá vendo? E esses aqui são os conjuntos alvo. Tá vendo como esse pivô relaciona-se com todos esses
acordes aqui por parcimônia. Então eu posso sair daqui e vir para cá, posso sair daqui e vir para cá, posso fazer qualquer um deles. O que eu fiz, porque o aumentado só se relaciona com parcimônia com as tríades consonantes. O que eu fiz foi, para usar como conjunto alvo os outros tricordes, eu troquei o pivô por pontes, e inclusive troquei o pivô por um conjunto que seria um conjunto alvo também, que depois eu vou falar. Então aqui estão todos os tricordes. Vejam, todos esses aqui têm a habilidade de ser conjuntos alvo. E todos esses aqui têm a habilidade de ser... Esse aqui é o conjunto pivô e esses aqui são os pontes. E aqui a grande exceção que o Strauss chama de... Esse aqui, a grande exceção que o Strauss chama de rogue set. Tá, o set. Ele engana, gente, porque ele parece que é uma coisa ou outra. Mas veja que interessante, todos os conjuntos alvo, os três pitches somam ou 1, ou 2, ou 4, ou 5, ou 8, ou 7, ou 8, ou 10, ou 11, e nos conjuntos, e nos demais conjuntos, aqueles que podem ficar nas intersecções 0, 3, 6 e 9. Bom, então aqui está o que desce. Aqui ele não faz a diferenciação se é P ou se é L, né? E ele, enfim, ele está mais preocupado com a interação dos dois grafos aí. Eu desenho ele assim, ó. Eu uso as formas normais. Aqui é um tipo de inversão contextual, que é H. Aqui é outro, que é D. E toda linha que for reta sem ser tracejada é parcimoniosa, uma relação parcimoniosa. Quando tem tracejado, não é parcimoniosa. Mas eu vou voltar no Cubidance original e vou mostrar a música do Music para vocês. Aqui, ó. Eu tive a ideia olhando esse site. Olha, gente, eu mandei e-mail. Eu não sei quem fez a análise. Está lá no site, é uma propaganda de um software deles. E eles fazem isso numa Tonettes. Eu achei legal, mas a Tonettes é ruim de mostrar os acordes aumentados. Aqui eu acho mais legal. Então, aqui está. Então ele começa assim e repete. Veja como é meio didático. Aí, ó. E ele vai começar a cantar. A canção fala sobre corrupção, tá? Corrupção política. Aí, na voz ele repete. Veja que ele começou em ré, né? Ele voltou pro mesmo nota. O que acontece quando ele fala hell? O hell, não veio atrasado a flechinha, né? O hell é no dentro. Tá, essa é só a parteada, a música, que são lá da música. Eu fiz a música inteira, mas não ia dar tempo. Tá, mas ela fica basicamente rodando aí no Cubidance. Bom, vamos mostrar aqui como funciona a condução de vozes, né? Então os meus eixos estão ali em cima. Veja que não são todos com eixos, porque tem acordes que não são da mesma classe de conjunto. E uma análise aí desses eixos, mostrando como é o eixo C, né? Por que eixo C? Porque ele passa um tom acima da primeira nota da forma normal aqui, tá? Tem o eixo H e tem o eixo C de novo, tá? Então, na verdade, isso aqui são as duas primeiras vezes que acontece, a música vai se transpondo,
Então, na sequência, ele usa só o eixo C. Quando ele passa de um para outra sequência, ele usa o eixo H. Isso acontece direto. E aqui, a condução de vozes, que é uma condução de vozes... as pessoas... Eu mandei um artigo para uma revista e eles falaram que, para não usar mais o termo parcimônia, para usar condução de vozes por semitom. Eu não entendi direito isso, mas eu estou usando parcimônia, tá? Mas só para vocês verem como o tempo todo ele está trabalhando com parcimônia, menos quando ele usa justamente o C. O C é por 2 semitons. Então, aqui vai o meu primeiro exercício. Talvez seja o único. Talvez ele possa mostrar só 2. Eu fiz 14. Mas eles são parecidos. Aqui eu fiz o Cube Dance 012, 013. Aqui D e L são o D aqui e o L aqui. E aqui é a condução parcimoniosa entre o 012 que está aqui e o 013 que está aqui. Em todos os pontos aí. Então, repete, né? Descobri o MIDI, né, gente? Queria fazer com banda, mas... E é o mesmo caminho, tá? Observe que eu tive que colocar 3 pontos, eu troquei por um triângulo. Vértice por um triângulo. Vamos ver se dá para... só para mostrar o eixo aqui. Vocês têm essa informação aí no redato. Mas tem que ver a partitura, legal. E a condução de voz, ela não é tão parcimoniosa porque nenhum conjunto é tão parcimonioso quanto as tríades consonantes, né? Então, em alguns momentos você tem uma condução, mas o que é muito interessante é que mantém sempre o mesmo tipo de condução de voz. Isso vai acontecer sempre que eu colocar isso no Cube Dance, certo? Então, eu tenho essa unidade na condução de voz. Posso mostrar mais um? 2 minutos. Eu só mostro a música, não preciso mostrar as análises. Aqui, eu quis abandonar um pouco essa textura do arpejo aí. Falei, eu quero ouvir os acordes mesmo, então eu tirei os arpejos. E aqui, olha, você tem pouquíssimas parcimônias. Esse é o 024, 014. Esse foi o que o Strauss falou, que ele fala que é muito mais legal do que a música.
tinha mais para mostrar, mas enfim, a ideia basicamente é essa. E essa é uma ideia essa é uma música legal para fazer isso, porque ela, como eu disse, ela é didática, e aí eu posso sempre usar esse mesmo caminho. Foi legal que eu dei um copy and paste no caminho assim, e só ficava trocando. É isso aí, gente. Então vamos para as perguntas. Júlio. Parabéns. Valeu. Sou teu fã já. Obrigado. Igualmente. Legal. Diz uma coisa, eu queria entender uma coisinha como que você faz para tirar, assim, porque você tem os conjuntos pivôs que são geralmente tríades aumentadas, que elas dão vazão para você andar, vai pelo menor caminho para esses 6, acho que são 6 acordes maiores, menores, enfim, mudando uma notinha ali. Mas quando você tira esses pontos ali e coloca outros tipos de acordes, como que funciona daí o esquema? É basicamente a mesma coisa. O grande barato dos tricordes, isso vai acontecer, tem lá, o Strauss fez isso num artigo chamado Classe de Som, Sound Class, que é do ano passado. E é muito interessante, porque tem essa ideia de que nos tricordes, vamos pegar os tricordes, isso acontece com todas as cardinalidades. Você tem um padrão que se repete. O que é simétrico soma sempre os mesmos números. Então, nos tricordes, o que é simétrico sempre soma 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 e 11. E o que não é simétrico, desculpa. E o que é simétrico sempre soma 0, 3, 6 e 9. Então, vejam, se eu tenho um conjunto 0, 4, 8, eu posso pensar com o que ele vai fazer um movimento parcimonioso? Só com 0, 3, 7. Certo? Só com as três consonantes. Então, mas tudo bem, se eu sei isso antecipadamente, eu sei que o Equidance dá certo. Bom, mas esse é o Equidance selecionado. Se eu tenho conjunto 0, 1, 2, quais são os conjuntos que o conjunto 0, 2 vai fazer? O 0, 2 é meio parecido com o 0, 4, 8, ele só faz parcimônia com o 0, 1, 3, no caso, só com 1. Então, mas o que eu tive que fazer foi esse aqui, de fazer um triângulo, porque o 0, 4, 8 você tem só 4 deles. Como ele tem a simetria transpositiva, ele só tem 4 membros nessa classe. Então você pode deixar ele aqui, 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 e ele faz a parte das intersecções entre o cubo. Ele é uma aresta, é um vértice que pertence a 2 cubos. Certo? O que eu fiz? Eu imaginei que esse vértice fosse trocado por um triângulo. Então você tem um triângulo que chega aqui. Então veja só, o conjunto 0, 2, 4, que é um conjunto que tem simetria inversiva, ele faz relação com vários, mas entre eles o 0, 1, 4. Então veja só, aqui o 68T, que é um desses conjuntos 0, 2, 4, ele soma 0 e ele faz relação com o 69T e com o 67T, T10, tá? Nesse caso. E então ele é uma ponte, tá vendo? Entre os conjuntos que somam 11 e o conjunto que são 1, mas ele é uma ponte porque ele só faz a ponte entre 2 conjuntos específicos, não entre todos. Então ele não é tão, vamos dizer assim, eficiente nessa passagem, mas ele ainda é eficiente. Eu tenho como se o Equidance ficasse zoado de alguma forma. Assim, você vai colocar uma coisa ali que não funciona tão bem como aquele primeiro, ele vai levar para alguns caminhos, mas não para todos aqueles que podia levar antigamente, digamos. Mas você pode trabalhar com coisas que não sejam do século XIX, porque uma coisa que eu acho meio chato da teoria nahmaniana é que ela ficou presa eu fiz várias análises de Weber, assim, lá, assim, como exercício mesmo. Eu falei zoado no bom sentido, assim, tipo... Não, eu entendi. Não fica zoado até no sentido de como chamar isso aqui de um cubo, né? Um cubo. Então, eu posso mostrar um outro aqui? Como chamar isso aqui, ó, de um cubo? Sim. Em casa. Exato. Você entendeu? Como que isso aqui pode ser um cubo? Porque esse aqui é o 015. E esse aqui é muito legal também, porque
De qualquer maneira, tanto o pivô quanto o bridge, a ponte, eles são analogantes entre... Aqui você não tem nenhum analogante, porque esse 0,5 só vai fazer relação com 0,25. Então, quando eu venho daqui para cá, se eu quiser ir para lá, eu preciso fazer também uma inversão contextual e vir para cá. Então, aqui eu tenho uma relação análoga, sem um analogante. Posso fazer mais uma pergunta? Tipo, então eu posso colocar no lugar de onde tinham as tríades aumentadas, eu posso colocar qualquer conjunto que eu queira, desde que eu crie outras relações. Desde que conjuntos são, desde que todos os seus membros somem 0, 3, 6 ou 9. Produção básica. Isso é a premissa básica. Eu tenho não uma pergunta, assim, mas só que eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Assim, uma parte de uma opinião minha. Essas músicas que você mostrou são exercícios e tal, mas elas são modulações constantes, assim, né? Então, tipo, harmonicamente elas são transposições, vão rodando e tal. Como você faz? Você é compositor. Sim, tá. Como você faz na sua música, tipo, pra a sua música não soar essa modulação constante, mas ter você muda, tipo assim, você muda o cubo durante a peça? Não, você não precisa mudar. Na verdade, essas transposições elas aconteceram porque eles usam sempre a mesma sequência de inversão contextual. Mas você tem várias, aqui eu tenho F e B. Então é que ele sempre usou a mesma, mas eu posso chegar daqui e vir pra cá. Então eu fiz um F. Aí eu vou pra cá, aí eu venho aqui e faço um B. Entendeu? Eu tenho muitos caminhos para explorar no Trip Dance. E todos esses caminhos, o que é muito legal, é que mesmo que não soe a transposição, tem a unidade de que é sempre o mesmo padrão de construção de voz. Sempre. Posso fazer uma pergunta? Pode. Fantástico. Um detalhe. Mas esse esquema também se aplicaria ao Cube Trio? For Cube Trio? Isso. Então, o For Cube Trio não dá. Mas o Power Towers dá. O For Cube Trio é sensacional, né? Porque ele colocou aqueles acordes aumentados. Até teve sempre cardinalidade 4 tem um problema. Você não tem dois conjuntos que com 4 notas, com 4 picks, que somam vizinhos. Então, que nem aqui que você tem o 025, tem 3 que somam a mesma coisa e 3 vizinhos. Isso não acontece com nenhum tetracorde, certo? Então, o que acontece é que você sempre tem que ter conjuntos pontes entre eles. Então você tem mais de um conjunto ponte. O problema é que naquele ali, você lembra a cara do For Cube Trio? Ele no mesmo lugar ele tem as técnicas menores com sétima e os acordes de sexta francesa. E cara, só esses dois acordes funcionam, não existe outro. Mas quando você tira o acorde de sexta francesa, aí dá 74 Power Towers. 73. Eu fiz todo. É que não dá. 74, 73. 73. Não, dá mais na verdade. Eu tive que pôr um limite muito importante, porque senão ia acontecer um problema. E qual foi o limite que eu pus? Entre as intersecções e os conjuntos alvos, eu sempre quero manter parcimônia. Quando eu não mantenho parcimônia, e vou para grafos tipo esse aqui, eu tinha até preparado um exemplo nesse. Tá vendo? Aqui eu usei o 014 e com o 026. Ele não é parcimonioso. E ele funciona, porque não importa o caminho que eu fizer aqui, vai ter sempre a mesma condição de voz, que não é parcimoniosa. Mas aí a possibilidade de grafo. Então é mais fácil falar assim, é assim que se faz grafo, se você quiser fazer um grafo diferente. E aí dá bem mais. E aí, Power Towers, então, porque são muitos tetracordes. Depois, se você quiser, eu tenho todos eles. Eu fiz todos eles, eu posso te passar para esforçar. Como você. Esses conjuntos que ficam no. Por exemplo, ali no 7, o E36, 379, todos eles somam o mesmo. Somam 11, né? Somam 7. Somam 7. Quando você faz com a tríade 037, acontece a mesma coisa também? Você tem
ela tem, digamos, Sim, sim. se eu fizer 037, eu não poderia Soma colocar... 10, ele vai estar aqui, que é o Dó menor. Sim. Ele vai estar aqui. Isso é o como ele chama isso de Voice Leading Zone. Certo. Zona de vozes contoras. Mas eu acho que o Strauss, ele deu um passo à frente quando ele chamou isso de classe de soma. Né? Ele pegou uma música lá que chama, eu não lembro o nome do compositor, desculpa, 10 is a nice number, que todos os acordes somam 10. E por que é muito legal? Quando você tem dois acordes que somam a mesma coisa e eles estão na mesma cardinalidade, e pode ser multiset, você pode ter duas vezes o mesmo pitch, mas são 4 vozes, né? Ou 3 vozes. Você sempre faz uma condição de voz que eles chamam de movimento paralelo puro. Você, na soma, no pitch space, dá sempre 0. Então, se você vai daqui para cá, vai dar 0, se vai daqui para cá, vai dar 0. Então, é uma unidade bem... é muito forte. E se eu vou daqui para cá, a soma é sempre 1. Se eu vou daqui para cá, a soma é sempre 11. Do pitch class space. Pois é, agora se eu pego uma tríade, por exemplo, 037, aqui no tonal, né? Eu teria do outro lado um 047, né? Que é exatamente 1 a diferença, né? Exatamente 1. Mas eles têm essa propriedade de manter, digamos, eu seguro o 0, né? Mantenho o 0 e eu apenas desloco esse intervalo maior, vem para cá e o outro. Isso acontece também digamos, se eu pegar o 016, eu poderia pegar o 056. Então, esse é um problema. Essa possibilidade de você ter duas inversões contextuais com parcimônia, P, 1-0, só nas tríades consonantes. Só nas tríades, não tem nenhum outro conjunto. Então, todos os meus... esse aqui, o 026, ele não tem nenhum. Todas as conexões são tracejadas. Mas ainda assim, a soma tem esse. Então você sempre consegue manter uma unidade na condição de voz. Talvez se trabalhar com pentacorde algum dia, porque ele tem aqueles smooth cycle, né? Não, eu fiz todas as tabelas entre os 220. Não encontrou a mesma. O único são as tríades consonantes. Eu sempre fiquei pensando que talvez a gente tenha usado muito esse conjunto. Bom, acho que tem um artigo que prova isso matematicamente. Essa possibilidade aí. É isso que eu ia perguntar a ele, sabe? O Richard conta aí, né? Eu vou lá e fico fazendo tabela. Não consigo. Bom, pessoal, infelizmente vamos ter que terminar na hora, porque temos mais uma.